Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. No Master, a gente faz tudo para ver o seu Natal mais feliz. Você recebe quem mais gosta e nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. O nosso programa que tem o oferecimento da Unimed Erechim. Na hora de cuidar da sua saúde, a Unimed possui os planos de saúde adequados para o seu bolso. Então, entre em contato pelo telefone 3520-6100 e também do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Na hora de buscar uma alimentação mais saudável, procure o Master Supermercados, que lá você encontra todos os itens para que você esteja sempre muito bem nutrido. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um assunto que cada vez mais a gente escuta as pessoas falando de queixas, que são as famosas tonturas e também os problemas na coluna. E para falar sobre este assunto, nós estamos aqui na Clínica Harmony e vamos conversar com o Dr. Kleber Zar, que é especialista nesses assuntos. Doutor, muito obrigada por nos receber aqui no seu consultório. Sandra, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando aqui contigo, né? A gente estava lembrando que já fazem, lá atrás, há 12 anos, a gente sempre vem dando entrevista, contribuindo para as pessoas entenderem mais sobre assuntos, né? Então é sempre um prazer estar contigo aqui. Pois é, doutor, e um dos problemas que a gente escuta muito e cada vez com mais frequência as pessoas falarem é de tonturas. Por que a gente fica tonto? Então, Sandra, hoje se sabe, né, que os problemas do labirinto, né, as famosas labirintites, são os principais problemas relacionados às tonturas, né? Existem inúmeros tipos, porém hoje se sabe que a maioria das queixas de tontura tem uma relação com o labirinto, tá? Que é um órgão que a gente tem dentro do ouvido que nos deixa, né, que mantém nosso equilíbrio corporal e que quando entra num déficit, quando entra num processo de problema, ele acaba gerando as famosas tonturas. Tá, e essa tontura, ela pode acontecer em qualquer momento da vida ou tem uma idade específica, um dia específico? Como é que acontece? Sandra, infelizmente a gente sabe que hoje crianças possuem, né, dá algum problema no labirinto, né, não tem uma idade correta até pacientes idosos. Então hoje se sabe que qualquer faixa etária pode ter tontura. O que a gente vê mais na clínica são mulheres na faixa etária dos 45 aos 65 anos. E essa tontura, ela pode ser uma tontura repetitiva, dá uma vez e depois demora muitos anos para voltar? Como é que é esse ciclo de tontura? Sandra, é muito comum as pessoas falarem assim: Kleber, eu tenho tontura, eu nunca mais vou melhorar. Hoje não, a gente tem hoje técnicas, tratamentos específicos para tontura, né, que a gente consegue às vezes minimizar do paciente não ter mais crises, né, tão juntas, né. Então, mas quando o paciente tem um tratamento às vezes não correto, o paciente vai ter sempre.
Então, vira e mexe, o paciente vai desencadear crise. Quando está um pouco mais estressado, um pouco mais nervoso, vai desencadear crise. Às vezes tem pacientes que me falam, Kleber, parei com o remédio, voltou a crise. Né? Então, hoje se tem tratamentos que fazem com que o paciente não tenha tantas crises mais. Pois é, para tratar, é tratado dentro do ouvido? O que acontece que desestabiliza esse labirinto? Então, a gente possui no labirinto alguns canais que a gente chama, né, de canais semicirculares. Esses canais são como se fosse o prumo do nosso corpo. Num evento, numa crise, o paciente tem um problema, um desarranjo mecânico lá dentro. E aí qualquer troca de posição da cabeça, de deitar, de sentar na cama, de se virar na cama, às vezes de pegar um objeto no chão, ele desencadeia os famosos cristais, que são como se fosse uma areia, pequenas pedrinhas que a gente tem lá dentro, que vão ficar se movimentando dentro desses canais. O trabalho da fisioterapia, da reabilitação vestibular, é o quê? Achar onde estão essas células, né, onde estão esses cristais e recolocar elas no lugar novamente, lá onde é que elas não deveriam ter saído. Então é um trabalho que a gente faz através do movimento ocular, né, deita o paciente numa determinada posição, observa o nistagmo, que é um movimento involuntário dos olhos. Nesse movimento a gente identifica qual canal que o paciente está com as células e faz uma manobra com o corpo e com a cabeça do paciente específico para isso. Então é um trabalho bem assim, é difícil explicando das pessoas entenderem, mas é um trabalho que dá muito certo. Pois quando você faz esse trabalho com uma sessão, resolve? É necessário várias sessões? Daqui a 6 meses vai voltar o problema? Como é que é esse ciclo? Então, geralmente assim, ó, não é uma regra, tá, Sandra? Mas geralmente a gente tem, num primeiro momento, na primeira sessão, que a gente faz uma avaliação minuciosa, faz já a primeira manobra, o paciente já sai com uma melhora muito satisfatória. Num segundo retorno, o paciente vem e a gente retesta tudo. Muitas vezes os pacientes só com essa avaliação, né, e com o primeiro atendimento melhoram. Existem casos, muitas vezes, que a gente leva um pouquinho mais de tempo, às vezes 3, 4 sessões, mas são casos mais complexos. Então, diria para ti que é um trabalho de, no máximo, 3 sessões que a gente realiza e o paciente já tem uma melhora muito, muito boa. As recidivas, né? Então, como a gente estava comentando, as recidivas podem acontecer, né? Mas o que a gente vê? Que quando o paciente faz esse trabalho mais do problema em si, não ficar tratando só com medicamento, o paciente tem assim uma enorme satisfação assim de me dizer muitas vezes, Kleber, fazem 5 anos que eu tive e nunca mais tive crise. Eu tive essa semana um caso de uma paciente que veio me procurar por outros motivos e que fazia 10 anos que eu tinha tratado ela de tontura e que ela nunca mais tinha tido. Então vai variar muito, então pela questão a questão emocional. A questão de estresse, de cansaço, de nervosismo, paciente que tem um problema de ansiedade, de depressão, pode desencadear mais rapidamente novas crises. Logo depois da Covid, que infelizmente deixou muitas sequelas em muitas pessoas, tem se ouvido falar mais em pessoas tontas? Tem alguma relação, algum estudo já em andamento sobre este tema? Sim. Sandra, infelizmente se sabe que a Covid deixou muitas sequelas. E aqui a gente percebe que tem um número muito grande de pacientes que nunca tinha tido tontura e que pós-Covid começaram a desencadear. Existem alguns estudos em andamento que mostram, infelizmente, que a tontura pode ser sim uma sequela do Covid. Por que mais em mulheres? Se os homens também ficam ansiosos. Verdade, uma boa pergunta. Sandra, não se tem um estudo que fale sobre o porquê disso. Se sabe que as questões hormonais, infelizmente, elas podem contribuir para o aumento da tontura, né? Porque tu vê, a faixa etária dos 45 aos 65, se tu vai botar
Ali é uma fase muito complicada para a mulher, que entra a questão da menopausa, tem toda uma alteração hormonal. Então eu acho que tem uma relação com essa questão de ser mais mulher. Pois é, e quando acontecem essas crises, de repente a pessoa está na praia, está viajando, está num lugar em que não pode buscar um auxílio profissional. Existe algum exercício que pode ser feito em casa, assim, ó, para amenizar até buscar o atendimento? Na crise, Sandra, isso é uma coisa que os pacientes me perguntam: Kleber, se me der uma crise, o que eu vou fazer? Infelizmente, na crise, se tu fizeres, às vezes, qualquer movimento ou qualquer exercício, muitas vezes que tenha aprendido com o Kleber, enfim, vai ser pior. Então, na crise, o ideal é buscar um auxílio, né, no pronto-socorro do médico. Se tu não está na cidade, né, que tu conhece ou que tu, né, o serviço, tu buscar um pronto-socorro para, no início, ser medicado. Porque, às vezes, Sandra, a crise, ela te dá muito vômito, ela te dá mal-estar, ela te dá muita náusea. E o grande problema das crises é a desidratação. O paciente desidratar muito, né, com vômito, com náusea. Então, num primeiro momento, se é uma crise muito forte, o paciente tem que buscar um auxílio no pronto-socorro ou do médico para iniciar um tratamento medicamentoso. Lembrando sempre que o tratamento medicamentoso é um tratamento paliativo. O paciente tem que fazer num primeiro momento até para não passar tão mal e depois buscar auxílio de um tratamento mais específico para curar esse problema. Além da labirintite, existem outros tipos de tontura que também atrapalham o dia a dia? Lógico. Sandra, hoje o que a gente vê assim são 3 grandes tipos de, né, grandes grupos de tontura. O primeiro são as tonturas, as vertigens posturais, que são, todo mundo conhece como labirintite, né? Só que a vertigem postural é um problema mecânico do labirinto. Então, aquilo que eu expliquei das células, dos cristais. Então, que se resolve muito com a manobra de recolocação das células. Um segundo grupo muito grande são as patologias, as tonturas cervicais. Quando a gente tensiona muito a região do pescoço, quando a gente tem uma tensão exagerada, a gente tem uma falsa impressão de uma tontura labiríntica. Uma sensação de peso na cabeça, a visão meio embaçada, quando mexe a cabeça fica meio zonzo. Então, muitas vezes a gente avalia o labirinto, o paciente não tem nada. E aí a gente vai avaliar a cervical, o paciente tem uma contratura, tem uma tensão exagerada nessa região. Então, a gente trabalha daí a questão da coluna e o paciente acaba melhorando da tontura. E um outro terceiro grupo seria as hipofunções, ou seja, quando o labirinto está funcionando menos que o normal. Isso a gente percebe muito em pacientes mais idosos, que aí é uma tontura que não gira nada, porém o paciente está sempre meio desequilibrado, está com dificuldade para caminhar, tem um medo de cair. Sim. Então existem basicamente esses 3 tipos. E um outro quarto tipo seriam as infecções, os fungos, as bactérias, que aí vem sempre após uma otite, sempre após uma sinusite muito grande, né, que daí gera também tontura. E aí esse caso específico, né, esse grupo fica a cargo do médico, né? Quando a gente avalia e vê que é uma situação dessas, a gente faz o encaminhamento, porque o médico tem que medicar, tem que dar antibiótico, tem que tratar com anti-inflamatório. Alimentação, exercício físico, resolve, ameniza, é um indicativo também? Sandra, o que se sabe hoje é, para tudo, né, para a saúde no geral, é o quê? Alimentação saudável, a prática da atividade física, o cuidado com a mente, né? Então, cuidar para não ter muitos problemas, né, emocionais, ter um balanço, um equilíbrio, né, no geral. Bebida, fumo, né? Isso, infelizmente, hoje se sabe para qualquer coisa e para o labirinto mais ainda, né? A gente sabe que não é compatível, né? Então, hoje, tu ter uma vida saudável é fundamental para tu não desencadear esse tipo de problema. Café muito forte também é prejudicial?
Sim. Embora todo mundo adore um cafezinho. Todo mundo gosta, né? Sandra, a cafeína em excesso, ela é prejudicial para tudo. E para o labirinto, ela é muito mais, porque ela é um estimulante. Então, num momento de crise, né, quando te dá aquela crise, tu tem que evitar tudo isso. Seja o café forte, o chimarrão forte, que as primeiras coisas que são muito fortes, né? Sim. O paciente pode ficar meio zonzo. O açúcar em excesso, né? Muito doce, muita, né? As sobremesas que a gente tem aqui na nossa região, então... E nesse período a bebida e o fumo, infelizmente, não tem como. Tem que dar uma cuidadinha. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde e a gente vai fazer um pequeno intervalo e já retorna. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada, Somatom Perspective Dual Energy, 128 canais, demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica, comprometida com você. No Master, a gente faz tudo para ver o seu Natal mais feliz. Você recebe quem mais gosta e nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. Somos vizinhos, conterrâneos, profissionais de saúde. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde, o nosso programa que tem o oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de fazer os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui os melhores equipamentos do mundo aqui em Erechim. Então entre em contato com a Santa Mônica Imagem e faça os seus exames de rotina. E nós hoje estamos aqui no consultório do Dr. Kleber Zar. Falamos um pouquinho sobre as temidas tonturas, a labirintite e também outros probleminhas que acabam nos deixando no decorrer da vida aí meio zonzos, mas também vamos falar agora sobre um outro problema que afeta muita gente e acredite, muitas crianças sofrendo desse mal que é a coluna. Doutor, recentemente você esteve participando aí de um congresso que falava justamente sobre este assunto. O que a gente pode já começar falando? Sandra, nesse histórico todo de 12 anos de consultório, o que eu comecei a perceber? Que existia muito problema de coluna, né? Os pacientes tinham tontura, porém também, Kleber, estou com muita dor na coluna e tal. Então, nesse período, nesses longos anos aí, eu me especializei também nessa área e hoje a gente sabe que por dados, né, do IBGE, dessa fonte do Brasil, que a coluna, que os problemas da coluna são os principais problemas que afastam pessoas do trabalho. Então hoje é um problema, assim, digamos, mundial. Existe uma epidemia de dor nas costas, de dor na coluna, e que hoje a gente possui tratamentos diversos que vão ajudar os pacientes a sair desses problemas. Pois é muito comum hoje pais levando crianças no fisioterapeuta porque estão com problemas de coluna. Por que começa tão cedo esse problema? O que se vê muito, Sandra, é que as crianças hoje já estão num padrão de postura muito alterado. Eu diria para ti assim que o celular, né, o fato de ficar no celular por muito tempo é um dos causadores de maiores problemas na coluna. Por quê? A criança está cada vez mais cedo com o aparelho na mão e fica muitas vezes muitas horas em determinadas posições, se atira lá no sofá, se atira na cama, no celular. Então isso é um dos fatores que mais gera problema hoje postural nas crianças. Problema ali na cervical, justamente por causa disso, tem como resolver esse problema quando está somente ali? Sim. Sandra, hoje no celular a gente está sempre numa posição que a gente chama de flexão, né? Sempre olhando aqui para baixo. Então isso é muito danoso para a nossa coluna. Então hoje, através de técnicas de tratamentos mecânicos, né, que é uma fisioterapia especializada, a gente consegue reverter quadros que a longo prazo seriam um problemão, né? Problemas de hernia de disco, problemas de formigamento à distância, né? Que a dor inicia lá e vai até as mãos. Então a gente hoje consegue, com tratamentos específicos para essa região, resolver os problemas. E quando esse problema aí
ele afeta ali aquela pessoa de 60, 70 anos ali que já passou boa parte da vida com dores, mas chega nessa idade e aquilo se intensifica, as crises são mais frequentes. É possível tratar sem fazer uma cirurgia? Na maioria dos casos, sim. Sandra, hoje se sabe que somente 3 a 5% das pessoas que têm uma dor na coluna, que têm um problema na coluna, vão necessitar de cirurgia, né? Então, infelizmente, às vezes a cirurgia é o primeiro tratamento que as pessoas fazem, né? E quando essa deveria ser o último tratamento, né? O paciente sempre tem que tentar um tratamento especializado antes. Esse tratamento tem que ter um período longo de 3 a 6 meses, o paciente se focar nisso para tentar lá na frente evitar os problemas, né, a cirurgia em si. E tem casos, infelizmente, que o paciente vai ter que fazer, né? Só que são poucos os casos que a gente, às vezes, não consegue fazer com que o paciente evolua para um caso de sem dor. Pois é, excesso de peso, sedentarismo, tudo isso também é um fator agravante. Infelizmente, sim. Hoje se sabe que a não prática de exercício, o peso muito elevado, são fatores que vão gerar problemas na coluna, né, Sandra? O fumo, né, também diminui a circulação local. Então, é como a gente estava falando da tontura. A prática de exercício, manter a vida saudável, cuidar da mente, do corpo, ela é fundamental para a gente não ter dor na coluna hoje. Então, a gente precisa ter esse cuidado com o nosso corpo para evitar dores, né? Às vezes, por causa de um acidente, a pessoa precisa mexer ali na estrutura da coluna, retirando mexendo ali. Nesses casos, é possível viver sem problemas, sem dor, por falta de alguns anéis, não sei como é que se diz corretamente? Com certeza. Sandra, hoje, né, até nesse curso que a gente foi fazer ali, eu fui até Belém do Pará, que é um centro muito forte de tratamento de fisioterapia especializada. A gente entendeu mais sobre isso, né, e hoje se tem técnicas que a gente consegue fazer com que o paciente que tem hérnia de disco melhore, né, dos problemas. Paciente que sofre muito com o ciático, o famoso ciatalgia, né, que é aquela dor que sai da coluna e desce para a perna. Então hoje a gente tem condição de fazer com que esse paciente melhore sem medicamento, somente com exercício, somente com manipulação. Então, basicamente todos os problemas da coluna, seja na cervical, no meio das costas, na torácica ou lá na lombar, a gente tem condição de ajudar esse paciente. Pois é, esse problema aí de coluna, muitas vezes ele acaba atacando mesmo o ciático e a pessoa sente a dor na perna e acaba achando que está com o problema na perna. Então, se tratar a coluna, aquele problema ele vai, consequentemente, desaparecer e a qualidade de vida volta. Sandra, é muito comum os pacientes me perguntar, Kleber, o que tem a ver a minha dor na perna com o meu problema na coluna? O que acontece lá na coluna? O ciático sempre é uma hérnia de disco. Lá na coluna ele vai ter uma compressão. Então o nervo ciático sai lá da lombar, na região da cintura, atrás das costas, e vai irradiar para as pernas. Quando a gente tem um bloqueio do nervo lá na coluna, a gente chama de dor irradiada. Essa dor vai se propagar em todo o trajeto do nervo. Então o segredo dos tratamentos do ciático é a gente tratar a lombar, né, liberar essa região, ganhar movimento ali na região para soltar o nervo, né, falando um português claro para os nossos assinantes entender. Então, a gente tem que liberar o nervo lá na coluna para o paciente parar de ter dor na perna. E essa liberação do nervo é uma liberação miofascial que se fala. É através de uma massagem, várias sessões, até a pessoa se sentir bem novamente? Sandra, são exercícios específicos, então a gente acha um exercício para o paciente que vai gerar uma melhora já na hora ali. Então, é uma técnica um pouco diferente da fisioterapia convencional, que a gente usa manipulações vertebrais, né? Então ajustes da região lombar, a gente usa técnicas, movimentos
diferenciadas. Então cada paciente vai ter o seu mecanismo de melhora. Então num primeiro momento a gente faz essa avaliação e acha esse movimento e dá de tema de casa para o paciente fazer isso. Então é um trabalho um pouco diferente, né, da fisioterapia convencional, mas que dá um resultado muito bom. Tá? Ok, e uma coluna que já está lá toda cheia de voltas, é possível estabilizar ela novamente com esses exercícios? Claro que sim. Independente do problema, sempre a gente tem algo a melhorar. Tá? Então, independente. Às vezes os pacientes falam: Kleber, mas a minha mãe tem lá 80 e lá vai anos, ela já faz 20 anos que tem dor. Sempre tem algo para melhorar. Sandra, a gente não pode dizer para os pacientes graves assim que ele vai ficar 100% bem, mas sempre alguma coisa a fisioterapia vai ajudar, seja para o paciente dormir melhor, seja para o paciente conseguir caminhar melhor. Eu sempre falo que se a gente conseguir tirar 10% da dor já é válido. Com certeza. Porque viver com dor hoje não tem mais o porquê. E com todo esse avanço de estudos, é impossível não conseguir resolver uma dor, né? Com certeza. E quando essa dor vai para a cabeça, a pessoa tem aquelas enxaquecas constantes e acaba tomando remédio, parece que dá uma aliviada, de repente volta, e ela não se toca que pode ser algum problema estrutural. Com certeza. Sandra, hoje se tem as enxaquecas tensionais, né, ou as cefaleias tensionais, que são dores de cabeça com uma origem na região do pescoço, né, na região da nuca. Então, quando a gente tem uma tensão exagerada nessa região, a dor ela não fica ali, ela acaba subindo, né, ascendendo, que a gente chama. Então, da nuca passa por trás da cabeça, corre lá para o olho. Então, também existem técnicas, existem manipulações, relaxamentos dessa região que a gente consegue muitas vezes fazer com que esse paciente que sofre há anos de enxaqueca, que tomava medicamento, que não melhorava de jeito nenhum, melhore e evolua para quadros assim de não ter dor num ano, como a gente tem casos aí, né? Tem um caso de pacientes que eu faz 10 anos que eu toda semana tenho dor. Depois do nosso tratamento fica um ano sem ter dor, né? Então são coisas que dão muito resultado, né? E as enxaquecas, na maioria das vezes, têm um fundo tensional. Quando essa dor se espalha, por exemplo, para um braço, nem sempre o problema é na coluna. Pode ser também um nervo, um líquido ali que falta. Como é que se resolve? É possível com a fisioterapia resolver principalmente essas dores causadas dentro da academia? Claro que sim. Sandra, o que a gente faz aqui? No primeiro momento a gente faz a avaliação, conversa com o paciente, o que aconteceu, como começou essa dor, faz tempo, não faz. E aí a gente parte para o exame físico e testes específicos das articulações. Então o paciente às vezes, se tem uma dor no braço, a gente vai avaliar a coluna, a coluna está bem, vamos avaliar todas as articulações do braço. E aí procurar um tratamento mais eficaz para aquele problema, seja por uma bursite, seja por uma tendinite, seja por um estiramento muscular. Então hoje se tem, né, a gente na avaliação consegue determinar muito o que o paciente tem e de que forma tratar. É verdade. Hoje está muito comum aí as pessoas saírem do beach tênis com um problema no braço aí, ficarem meses e meses procurando um tratamento, né? Eu atendo muito paciente do beach tênis, né? Eu atendo muito paciente que tem epicondilite, né? Dor no cotovelo, que é o famoso cotovelo de tenista, síndrome do túnel do carpo, que são problemas no punho, bursites, né? Tendinites de ombro, né? Pelo movimento, né? O que a gente vê que a pessoa que vai para o beach tênis é um esporte tão prazeroso que acaba não querendo parar de forma alguma e jogando bastante, né? Muitas horas de jogo. E aí acaba lesionando. Mas sempre tem uma solução, tá? A gente, às vezes esses tratamentos demoram um pouquinho, né, para o paciente evoluir, porque a gente lida com um ciclo de cicatrização, né? A inflamação, ela tem um período que ela fica latente, mas sempre tem
um jeito de ajudar. Verdade. E quais são as tuas dicas, assim, como fisioterapeuta, quiroprata, enfim, as áreas que tu atende para que a gente possa ter qualidade de vida e que chegue, não precise chegar aqui com dores. De repente chegue aqui para tomar um café, então. Claro. Sandra, aquilo que a gente falou em entrevista toda é tu ter uma vida saudável, tu se alimentar bem, tu ter uma manutenção do teu peso, tu evitar vícios, né, como a bebida e o cigarro, tu ter a tua mente boa, né, tu evitar, assim, muito estresse, muita ansiedade. Lógico, essa é a parte mais difícil hoje nos dias que a gente vive, né, Sandra? Infelizmente, falar parece ser muito fácil, né, mas isso é uma coisa que, infelizmente, impacta muito na nossa vida, né? Mas os hábitos de vida saudável, eles são sempre bem-vindos, não só para tontura, mas para dor na coluna, para os problemas articulares, tudo o que a gente falou durante a consulta é válido. E se precisar, que o consultório tenha uma estrutura boa, equipamentos de ponta para oferecer para o cliente o melhor que ele merece. Com certeza. Sandra, já fazem 12 anos que a gente atua, né, na nossa cidade, na nossa região, e sempre buscando essa melhora rápida, eficaz para os nossos pacientes, né? Então, a gente tá sempre disponível, né, para ajudar qualquer problema. Doutor, eu quero te agradecer por ter nos recebido aqui no seu consultório para falar desse assunto que é tão importante. Cada vez mais a gente escuta pessoas reclamando de dores. Então, é possível amenizar essas dores com um bom tratamento, um bom cuidado e sem tomar medicação, que é o mais importante. Verdade. Cada vez mais a gente vê isso, né? Não parte muito da gente. Às vezes o paciente chega aqui e fala, eu não quero tomar remédio, eu quero fazer os tratamentos sem medicação. E eu acho que isso está sendo uma constante. A gente está vendo que é uma constância, assim, da maioria dos pacientes não querem mais tomar medicamento. Então a gente busca tratamentos eficazes na parte da terapia manual, na parte da fisioterapia especializada para fazer com que esse paciente melhore sem precisar de anti-inflamatório, de analgésico, de antibiótico. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sandra, é um prazer sempre falar com vocês. E a todos vocês, uma boa noite e uma excelente semana. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. No Master, a gente faz tudo para ver o seu Natal mais feliz. Você recebe quem mais gosta e nós levamos à sua mesa a melhor ceia de Natal. Natal é Master. Tá no Master, tá em casa. Quantas vezes você ficou frente a frente com você mesmo? Desse jeito, no espelho, olhando dentro dos seus próprios olhos. Se perguntando por que ainda não deu o primeiro passo para uma vida melhor, para um mundo melhor. Por que você ainda não enfrentou aquele medo que nem o seu reflexo conhece? Já pensou na rotina que deseja tanto mudar? Já se propôs a enfrentar seus desafios em voz alta? Já se encheu de coragem para tomar uma decisão como se estivesse incentivando alguém muito importante para você? Mudar um hábito é criar consciência e é o melhor conselho que você pode se dar. É o momento de pegar na sua própria mão e falar: vem comigo. Busque uma versão ainda melhor de si mesmo. Vamos juntos? Mude um hábito. Unimed.